Bom dia, meu nome é Aline Guimarães, sou discente do curso de Ciências Biológicas, Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão, no Polo de Santa Rita. Estou vindo apresentar o tema proposto do Maquibio, que é doença de Chagas no cenário nordestino, a partir de publicações científicas. Atualmente, existem cerca de 140 diferentes espécies de triatomíneos conhecidas, subdivididas em 15 gêneros. Desses 15 gêneros, 3 são considerados como mais importantes. A história da doença de Chagas se inicia no ano de 1909, no interior de Minas Gerais. Uma nova enfermidade tropical surgiu, a doença Trypanosoma americana, amplamente identificada como doença de Chagas ou chaguismo. O autor dessa descoberta foi um médico brasileiro chamado Carlos Chagas. O mesmo se dedicava exclusivamente aos estudos das doenças parasitárias, a malária. Sua trajetória conduziu ao estudo de um hematófago da espécie de percevejo, típico da região de Minas Gerais, ao qual desenvolvia suas atividades. Estes insetos popularmente identificados como barbeiro. O agente etiológico dessa doença é Trypanosoma cruzi. Desde sua descoberta, essa doença tem sido considerada um quebra-cabeça no sistema de serviço de saúde pública, que engloba as zonas rurais e urbanas do estado do Nordeste, devido à migração de seus vetores. Antes, a patologia era encontrada unicamente no continente americano, mas devido aos excessos de fluxos migratórios dos habitantes latino-americanos, essa doença de Chagas é atualmente vista como um problema mundial, segundo Costa et al. 2018. A doença de Chagas ela é normalmente transmitida por vetores, que é o Trypanosoma cruzi. Esses vetores, quando se alimentam de sangue de um hospedeiro, eles depositam fezes que contém a forma tragomartigota do Trypanosoma cruzi, que penetra na pele ou na mucosa do hospedeiro. Como eu falei inicialmente, existem 140 espécies, mas somente 3 são mais importantes, que são essas que vocês estão vendo. A infecção aos seres humanos e aos outros mamíferos dá-se especialmente pelo inseto Triatoma, conhecido como barbeiro, e tem outros nomes, como chupão ou bicudo, inseto de hábito noturno que vive em rachaduras de casas rudimentares feitas de pau a pique, ninhos de pássaro, tocas de animais, casca de tronco de árvore e monte de lenhas embaixo de pedras. A forma tradicional da transmissão da doença de Chagas é através do vetor. A doença é causada por um protozoário presente nas fezes do barbeiro. Primeiramente, o barbeiro pica um animal silvestre e se infecta. Depois, ao picar alguém, o inseto defeca e libera um protozoário. Terceiro, ao coçar a ferida, o protozoário cai automaticamente na corrente sanguínea, quando o indivíduo coça a mucosa.
Também existem outras formas de transmissão dessa patologia, que são a vetorial, a vertical, que é de mãe para filho, a oral, que é através de alimentos contaminados através das fezes do barbeiro, doação de sangue contaminado, acidental e algum órgão transplantado contaminado. A transmissão vetorial está relacionada às baixas condições sociais, em que favorece locais adequados para a habitação do barbeiro. A fisiopatia dessa doença apresenta em duas formas: a fase aguda e a fase crônica, a aguda ela pode ser sintomática ou assintomática. Já na fase crônica, ela pode se manifestar nas formas indeterminada, cardíaca, digestiva ou cardiogestiva. Atualmente no Brasil, predominam os casos crônicos da doença, consequentemente da infecção pela via vetorial. Vocês agora podem ver alguns sintomas que eu coloquei, sintomas da fase aguda e da fase crônica. A aguda, os sintomas são febre, inchaço no rosto, náuseas, vermelhidão na pele, inchaço nas pernas e dor no corpo. Já os sintomas da fase crônica são problemas cardíacos, batimento cardíaco irregulares, inchaço no esôfago do estômago e problemas digestivos e desnutrição. Objetivo geral: investigar a doença de Chagas no cenário nordestino em pesquisas científicas. Objetivos específicos: identificar o ciclo de negligência da doença, exemplificar soluções para anular a falta de interesse que compreende essa doença. A metodologia: este trabalho foi realizado a partir de levantamento bibliográfico no banco de dados do Google Acadêmico. Foram selecionados 10 artigos publicados no Brasil, especificamente na região do Nordeste, no período de 2015 a 2019, utilizando como descritores Trypanosoma cruzi e Nordeste. Optou-se pelo tipo de pesquisa descritiva com abordagem de forma qualitativa. Desse modo, foram utilizados os resumos de 10 artigos como corpus textual para efetuar a análise do software Iramutec. Esse software realiza análise descritiva dos resumos dos corpos textuais, transformando informações complexas em resultados sistematizados, conservando os registros e traços dos autores, promovendo cálculo de frequência de palavras com finalidade comparativa. Mesmo diante da diminuição da prevalência da doença de Chagas em todo o território brasileiro, principalmente no estado do Nordeste, em consequência da eliminação do seu principal vetor, o barbeiro, e do controle da transmissão de doença sanguínea, segunda via de transmissão em ordem de importância, depois da vetorial, segundo o Fidalgo 2018. A situação na região Nordeste brasileira ainda é preocupante, principalmente para concentrar inúmeros vetores e de espécies diferentes, diminuição da captura desses insetos e de inseticidas, e sendo que a região nordestina contém um alto índice de má condição socioeconômicas. Em relação à análise feita no resultado de discussões, foram utilizados os resumos dos 10 artigos selecionados. Então, o Iramutec fez a análise dessa nuvem de palavras que desempenha a organização das palavras, trazendo como apoio a frequência das palavras em evidência, onde pode
observar uma variedade de frases formada a partir de estudos sobre o tema doença de Chagas e Nordeste. No que se refere às palavras triatomínios, saúde, infecção, pacientes, estudo, município e Trypanosoma cruzi, todos são exclusivamente aos temas propostos na maior parte dos artigos estudados. A nuvem de palavras gerada pelo Iramutec, com as representações sobre os descritores utilizados nesse artigo, que foi doença de Chagas, Trypanosoma cruzi e Nordeste. A análise da similitude produzida pelo programa Iramutec, já na figura 2, consiste em destacar dados mais representativos no caso das palavras que se destacam por uma ocorrência. Revela a semelhança entre as palavras analisadas e suas correlações, projetando um conjunto de palavras em regiões centrais, por possuir um caráter de maior relevância, e conjunto em palavras em regiões periféricas que se ramifiquem das centrais. Na região central, na figura 2, da similitude, a palavra com maior evidência, onde vocês podem estar vendo, bem no meio, é doença de Chagas, em frequência decrescente e ligada ao termo principal. Outras palavras de maiores repetições foram transmissão, vetor, controle e ação. Em relação com as palavras doenças de Chagas, as palavras com evidência são infectado, região, prevalência, distribuição e incluir. Todas podem ser classificadas em sentido análogos, levando à frente a principal temática dos documentos pesquisados, que se refere ao diagnóstico da influência da doença de Chagas em várias regiões brasileiras do Nordeste. No geral, as regiões periféricas que mais tiveram evidência foram as que representadas pelas palavras de maior frequência. Estudo, onde vocês podem estar vendo nas ramificações no balãozinho roxo, paciente, infecção, onde está no balãozinho lilás. Dentre essas palavras, conjuntos são derivados da saúde. Foi a que mais possui vínculo à palavra central da doença de Chagas. A doença de Chagas, segundo Silva et al. 2019, é um importante problema de saúde pública por atingir principalmente uma parcela da população que possui menores recursos socioeconômicos e menor acesso à saúde. Outra parte da pesquisa da similitude relevante foi o conjunto de frases formado a partir da expressão Brasil. Para uma melhor pesquisa, buscou-se esse segmento de palavras: doença de Chagas, região, Brasil, município, Caririaçu, jardim e Trypanosoma cruzi. Segundo a análise realizada por Fidalgo et al. 2018, constatou-se que no Brasil a transmissão de vetores ocorre em todos os estados da região do Nordeste e é considerada endêmica da doença de Chagas, e a segunda entre as principais regiões infestadas por triatomínios. Nos últimos anos, a transmissão da via oral aumentou no Nordeste
e no norte do Brasil, devido à ingestão de alimentos contaminados com agente etiológico, que é o Trypanosoma cruzi. Como exemplo, temos essa ingestão de alimentos contaminados, o açaí e a cana-de-açúcar, entre outros. Para romper com o ciclo de negligência que envolve a doença de Chagas, é fundamental educar as pessoas sobre os fatores de risco de infecção, contar com um protocolo de manejos clínico atualizados, profissionais de saúde treinados e disponibilidade de insumos para oferta de diagnóstico e tratamento para responder a este problema de saúde pública, que representa um grande impacto socioeconômico no país da América Latina. As considerações finais, conclui-se que, ainda que seja uma doença descoberta há anos no mundo, a patologia da doença de Chagas, até o presente momento, acomete e mata indivíduos de forma lenta e devastadora em todo o território nordestino do Brasil, devido ao sistema político e saúde pública no país ser muito precário. Não existe uma vacina para combater essa doença. Diversas drogas vêm sendo estudadas ao longo do ano, porém, nenhuma com eficácia de eliminar a infecção pelo Trypanosoma cruzi e promover a cura definitiva da triassomíase. Hoje existem apenas 2 drogas terapêuticas utilizadas no tratamento, que são a benzonidazol e o nifurtimox. Mesmo sendo uma dificuldade para a saúde pública, modificar esse cenário exige a atuação e inclusão de todos, tanto da área profissional da saúde, comunidade, político, educação, incluindo gestores municipais, pesquisadores da área, investidores. A negligência secular a essa patologia precisa ser transformada e dar lugar à devida importância ao acesso ao diagnóstico, tratamento e principalmente em questão à igualdade e à justiça social do nosso Brasil. Eu venho agradecer, em primeiro lugar, a Deus, por ser a base das minhas conquistas, a minha família, por acreditar em minhas escolhas, aos meus orientadores Charliane de Souza Lima e Bruna Cruz, pela dedicação em suas orientações prestadas na elaboração deste trabalho. Agradeço a Luciana Siqueira, mestranda em Biodiversidade e Conservação pela Universidade Federal do Maranhão. Agradeço também às discentes Ana Cornélio e, em especial, a Maiana Martins Souza, do curso de Ciências de Biologias, programa ensinado da Universidade Estadual do Maranhão, no Polo de Santa Rita. E finalizo aqui com os meus agradecimentos à coordenação da Comissão Científica do MACBio.